Hoje nós vamos ter uma aula também muito especial. É sobre a diferença entre sehr e viel. Sehr significa muito e viel significa também muito. Sehr e viel. Então, se as duas coisas significam muito, como é que eu vou saber o que eu vou usar? Bom, não é assim tão difícil, é só estranho pra gente, porque em português a gente tem uma palavra só, muito, e em alemão eu vou ter duas. Bom, a primeira diferença é com verbos. Quando a gente usa muito com verbo do tipo eu como muito ou eu gosto muito de você, eu tenho que pensar, isso é intensidade ou isso é quantidade? Então, quando eu vou usar muito com um verbo, eu tenho que pensar, se for intensidade, vai ser sehr. Se for quantidade, vai ser viel. Vamos dar exemplos que fica mais fácil. Olha lá o exemplo com o sehr. Ich mag dich sehr. Eu gosto muito de você. Nesse caso, a gente está falando do quê? De intensidade. Óbvio, né? Qual que é a intensidade do meu sentimento? Depois eu tenho Ich liebe dich sehr. Eu amo muito você. Qual que é a intensidade do meu sentimento? Eu não estou falando de coisa que eu posso, de quantidade, alguma coisa que tem, posso contar, nada disso, né? O meu sentimento é muito grande, no sentido de ele é muito intenso. Então, ich mag dich sehr, ich liebe dich sehr. Eu gosto muito de você, eu amo muito você. E agora o verbo com viel. Vamos pensar, por exemplo, nesse exemplo aqui. Pedro arbeitet viel. O Pedro trabalha muito. Aqui a gente está falando de quantidade. Ele trabalha uma quantidade grande de horas, ele trabalha uma quantidade grande de dias. Aqui a ideia é quantidade por trás. Pedro arbeitet viel. Ou wir wollen viel essen. A gente quer comer muito. Também aqui eu estou falando de quantidade. Eu quero comer muito, eu quero comer até explodir. Muito bem, então a primeira diferença é essa. Quando Z ou feel vem com verbos, eu tenho que pensar em intensidade ou quantidade e isso vai funcionar. Depois, eu tenho que pensar que acompanhando adjetivos, eu vou usar sempre sehr. Então, muito faminto, muito grande, muito pequeno, muito. Então, acompanhando essas palavrinhas, esses adjetivos que dá qualidade, né? Essa palavrinha que dá qualidade, eu vou usar sehr. Dois exemplos. Ich bin sehr hungrig. Eu estou muito faminto, estou com muita fome. Ou Markus ist sehr groß. O Marcos é muito alto. Então percebam aí, eu tenho o adjetivo hungrig, eu tenho o adjetivo groß, por isso é que eu uso sehr antes, eu não posso usar viel. Então, atenção, eu tenho regras muito fixas para isso. Se é com verbo, sehr é intensidade, viel é quantidade. Se está acompanhando um adjetivo, aí é sempre sehr, não tem o que dizer. E se estiver acompanhando substantivo, ou seja, nomes, aí eu vou usar de novo viel. Mas atenção, eu vou usar viel para coisas incontáveis e viele para coisas contáveis. Então, viel eu vou usar com substantivo, mas eu tenho que pensar se esse substantivo é contável ou incontável. O que significa isso? Quando eu falo eu quero muita água, água é contável? Não. Eu não posso contar água, eu posso contar garrafas de água, é diferente, mas eu não posso contar água. Agora, eu quero ler muitos livros. Livros são contáveis. Então, é essa a ideia de contável ou incontável. Então, exemplo, ich trinke viel Wasser. Eu bebo muita água. Ou hat viele Bücher gelesen, que significa ele leu muitos livros. Então, a diferença entre viel e viele, de novo, é se é contável ou incontável. Se eu falar viel, a palavra vem no singular. Ich trinke viel Wasser. Wasser, água no singular. Eu bebo muita água. Se eu usar viele, a palavra vem no plural. Hat viele Bücher gelesen.
Bücher, plural de Buch, né? Livro e livros. Basicamente é essa a diferença entre essas duas palavras. Dá muita dor de cabeça, mas é só isso. É mais complicado do que... Parece mais complicado do que é, porque essas duas palavras significam uma palavra só em português. O último detalhe é que quando você quiser falar... Quando que você quiser dar muita intensidade para esse muito, você pode usar as duas coisas juntas e falar sehr viel. Do tipo, ich habe sehr viel gegessen. Eu comi demais, eu comi muito mesmo. Ich habe sehr viel gegessen. O sehr viel vai entrar, obviamente, onde o viel poderia entrar. Ou seja, no caso, com verbos, quando isso significar quantidade, ou no caso com substantivo, quando for para coisas contáveis. Na verdade, quando for para coisas incontáveis, do tipo, ich trinke sehr viel Wasser. Ou ich habe sehr viele Bücher gelesen. Exato. Então, o sehr viel pode entrar tanto quando você usa o viel com verbos, quanto quando você usa o viel com substantivos. O sehr viel vai ser um intensificador ainda do viel. Bom, espero que tenha ficado claríssimo. Acho que sim. Acho que essa aula vai esclarecer de uma vez por todas a diferença entre sehr e viel. Se restou alguma dúvida, não se esqueça de ir lá no Insta, porque eu sempre respondo tudo. Gente, boa semana. Tschüss!